Exatamente. Ele tem algum estouro de raiva dentro de casa? Não tô falando de te agredir. Eu tô falando de agressividade, o que é diferente, né? Eu tinha uma cliente que ela falava que achava que ele não era abusivo. Quando eu fui... E isso depois de muitos meses... Fazer um inventário, né? Fazer um inventário. Das atitudes dele. Ele berrava com ela, falava que ela era um lixo de mulher. Ele quebrava a casa. E aí eu perguntei pra ela assim, em que momento você não pensou em me falar isso? Ela achou que Você me abusiva escondeu se isso? batia Ela falou, nela. não te escondi de nada. Possivelmente se vem dentro, Ela se bobear, normalizou vem isso. desde a história dela de família, lá atrás. Exatamente. E ela via aquilo como aquilo ali Tinha é um normal. pai mais irado. Estourado. Exatamente. E ela achava que E ela isso era achava padrão, a um partir do padrão. momento que não batia Eu nela. acho que ela confundiu o abusivo com a lesão física. É o que muita gente faz, sabia? Exatamente. Muita gente faz. Eu tava atendendo uma pessoa semana passada que me falou que ele socou a parede e que ele quebrou a televisão com a cabeça já. Eu falei, a agressividade, ela escala. Né? Ela vai pros elementos de fora, quebra a casa, isso aqui, daqui a pouco vai pra cima de você. Ele não vai te dar um soco. Ele vai te restringir, ele vai pegar no seu braço, ele vai te empurrar. Para só então ele te dar um soco, um tapa. É gradual isso, justamente para você ir desensibilizando. Tem uma coisa interessante sobre isso, que é claro que a gente tem que ter cuidado, que é como é que ele fala das ex-namoradas dele. Se falar sempre São todas mal, loucas? São todas loucas. São todas abusivas? Exatamente. Só tive isso mulher é um louca. péssimo sinal. Sabe por quê? Porque não foi ele que escolheu essas mulheres? Se ele só escolhe mulher loucas, ele te escolheu, tem alguma coisa de errado. Ou ele quer quebrar o padrão dele, ou o louco não são as mulheres. Exatamente. É ele. Perfeito. Muito bom. Tem que ter o tal do conhecimento e autoconhecimento. Tem que ter. E aí tem que procurar uma terapia realmente focada nisso, para poder ver o que não está sendo visto. Não adianta você procurar uma terapia que vai ver a infância, vai ver, mas tem que ter esse foco. Tem que ter o foco. Eu atendo muitos casos de relacionamento abusivo. Muitos. Obviamente eu fico enviesado. Parece que todo mundo tá num relacionamento abusivo, mas não tá. Na maioria das vezes o que são acontece... São os mais urgentes, né? Que são os mais buscam urgentes, exatamente. Você fala uma coisa? Interessante, na maioria das vezes... Elas querem que eu dê a minha avaliação do que elas já sabem. Entendi. De que é abusivo, né? de de fato. Que é abusivo Isso. de fato, Elas exatamente. querem, na verdade, validar o que você tá... O que elas já sabem. O que ela já sabe. Isso. Se não é a maluquice delas, Exatamente, né? Porque um homem abusivo, geralmente, você é maluca, você tá louca. Isso é coisa da sua Então, cabeça. É coisa da sua cabeça. Eu tive um fato que é muito importante a gente colocar, que as pessoas gostam de culpar certas situações. A Ana, essa semana, foi dar uma palestra e ela falou uma coisa bem interessante, que às vezes as pessoas querem se justificar hoje em dia na saúde mental para os seus atos. A gente também tem que tomar muito cuidado com isso. E eu peguei um caso agora há pouco tempo de um marido que o tempo todo ele se coloca que aquelas ações é porque ele é TDAH. E aí ela me procurou como TDAH. Na verdade ela falou, eu não sei se eu vou fazer, até porque ele rastreia toda a minha vida em conta bancária, então eu não sei como que eu vou conseguir fazer. Mas eu juntei esse dinheiro para vir aqui justamente para entender se o TDAH fazia. Eu falei, eu nunca fiz. Imagina TDAH rastrear a conta, a gente não tem organização, eu não tenho nem organização. interesse, nem competência para isso. Muito menos verdade, essa agressividade. Eu nunca soube que era traída, porque eu fui buscar, porque eu não tenho essa organização. A gente sempre é roubado. E, além disso, essa coisa da agressividade, que não é assim. O TDAH, ele é uma pessoa muito doce. Ela pode ter uma impulsividade de fala, mas são pessoas muito amorosas e doces. Então, essas justificativas a gente também tem que ficar em alerta. A gente tem que começar muito alerta. Ele tá se reduzindo ao TDAH, é isso? Não, querendo distorcer não, ele tá o TDAH para justificar. Eu quebrei a televisão, eu fiz isso, mas ele nunca me bateu. E eu lembrei disso, porque a fala vem reduzindo, aí ela coloca, não, mas ele nunca me bateu. Nossa. É como sutil, se... né? É uma ameaça. Sou imbecil. São palavras fortes. Tem uma frase que eu escuto sempre, que é, tirando as partes ruins, ele é muito bom. As pessoas O problema não têm... é que não dá pra tirar. Exatamente. As pessoas não têm
do quão é perigosa essa frase. Que é, não tira as partes ruins, ele é isso. Ou então ele é isso tudo comigo, mas ele é um excelente pai. Ele não respeita os filhos, porque ele ser isso tudo com a mãe dos filhos, não existe isso. Exatamente. Não existe isso. Mas é um tem bom que pai. entender. Ele é um bom pai. Não, ele é um péssimo pai. Ele é um bom pai pro filho, mas ela esquece que a forma como ele trata ela também está sendo um exemplo para a pro mãe. filho. Né? Próximo, Bru. Olá, sinto que tenho um grande medo de ficar sozinha, medo da solidão, e isso me faz aceitar relacionamentos que não são saudáveis. Como posso lidar com esse medo, Thomas? Solitude é um músculo que a gente desenvolve. Não é, tem pessoas que gostam de ficar sozinho. Não, ninguém gosta de ficar sozinho. A gente desenvolve, na verdade, o gostar de ficar sozinho. É bem diferente. O que ela pode fazer? O que eu faço? Por que eu gosto da minha solitude? Porque eu sei que no final de semana tem a chance de eu ligar para minha namorada, para meus amigos e encontrar eles. O que faz você se sentir sozinho é você não poder migrar para fora da solidão. Quando você consegue transitar da sua solidão para fora, para encontrar outras pessoas que preenchem esse vazio e voltar, essa solidão se torna solitude. Então, se você tem medo disso, o que você pode fazer é saiba que você pode ter momentos de ficar sozinha, mas preencha com outras pessoas no final de semana para você não se sentir tão sozinha, para você não depositar tudo isso em uma única pessoa, porque senão você entra num padrão de que eu necessito dessa pessoa. Quando ela for embora, eu vou me sentir sozinha. E aí você não analisa se essa pessoa é melhor para você. Porque o papel dela não é preencher o seu buraco. Né? É trazer ali elementos que façam a sua vida ser melhor. Não é o fim, né? Não é o fim, exatamente. E uma coisa que se torna uma pessoa dependente dela. Que é horrível. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas, né? Ficar sozinha, eu tenho medo da solidão. Porque às vezes, só em eu falar isso para um amigo naquele desejo, chega e fala, eu tenho um amigo tal. Aí no amigo tal, eu já chego lá e falo para ele, nossa, eu tenho uma amiga que tem medo danada da solidão, vou te apresentar. E aí é nessa hora que a gente está deixando a nossa fragilidade. Eu ia ter medo. A gente já tem soluções fáceis. E aí, se eu sou uma pessoa que tô fácil de entrar em relacionamentos abusivos, falar isso para as pessoas que eu tenho medo da solidão, isso pode ser uma presa fácil para um abusador. Com certeza. Tem uma frase do Blaise Pascal, se eu não me engano, que é: o grande problema da humanidade está na incapacidade de você ficar num quarto escuro com seus próprios pensamentos. A gente tem medo dos nossos próprios pensamentos. O que acontece na solidão? A gente é obrigado a entrar em contato com as nossas sombras, com os nossos demônios internos, né? Eu tenho uma tatuagem no peito que é um demônio japonês. As pessoas falam que horrível, por que você fez isso? Porque eu não tenho problema em assumir que eu tenho os meus demônios internos. E quando eu tô sozinho, eles aparecem. Eu gosto de ficar sozinho. Mas é tão bom conversar com os demônios internos. E você vê que de alguma maneira eles estão mudando um pouquinho. Sim. Já dá um sorrisinho assim, do tipo, você realmente me pegou. Você realmente está sabendo a hora que eu tô entrando e tô saindo. Exatamente. Eu acho muito bonito. Se você não entra em contato com eles, eles se tornam gigantescos. Aí você não tem como fazer frente. Nunca. Exatamente. E outra coisa assim, importante nessa coisa do medo da solidão ou a solidão, essa carência é igual à fome. Quando a gente vai ao mercado com fome, a gente compra aquilo que é necessário e um monte de besteiras. Então, muitas vezes, a gente reproduz isso nas nossas relações. Porque a gente está tão carente que a gente vai se aceitando a pequenas migalhas. Ou aquelas coisas com muito sódio, com muito... E vai te destruir. Muito açúcar, né? Então, tome cuidado com isso. A nossa carência é igual a fome. Costuma ser muito doce no início. Muito açucarado, né? É verdade. Tome cuidado aí. Exatamente. Próximo, Bru. Na sua experiência clínica, qual é o maior desafio enfrentado pelos casais nos dias de hoje? Comunicação. Comunicação. É o mais importante. Perfeito. E não é só a comunicação. O que é comunicação? É você colocar suas queixas para fora, para outra pessoa, e ela ter a escuta. E ela te escutar. E ela não contra-atacar. E é muito louco isso na psicologia, né? Porque eu sempre cometi esses erros. No meu casamento, ela vinha com uma queixa, eu contra-atacava. Falava, e você que não fez isso? Isso é horrível. Né?
Então, tem essa crença de que os psicólogos não fazem, não cometem esses erros. E não é verdade. A grande diferença é que a gente comete os erros, a gente analisa eles e passa a não cometê-los mais. Aprender e evitá-los. Exatamente, evitá-los. Então, eu acho que você conseguir se comunicar com a outra pessoa, mas você também ter um parceiro ou uma parceira que esteja disposta a te escutar. Do que alçar. Mas isso é uma atitude proativa nossa, da gente, que é além do nosso cérebro, né? E eu acho, inclusive, essa palavra, eu não tenho mais usado zona de conforto, eu tenho usado zona de familiaridade. Sim. Porque não é mais confortável aquela situação. Outra família só estava durante a semana. Tinha muito então isso. Tinha muito isso, né? Que aí é muito difícil você tornar a confiar numa pessoa que representava o tempo todo. Né? Ou melhor, múltiplos comportamentos passados são bons preditores de um comportamento futuro. Uma vez não representa que ela possa passar por isso de novo. Mas 2 vezes, 3 vezes, já tá virando um padrãozinho ali. É saber, eu acho que a gente tem que ter um tanto de conhecimento, e aí faz a gente entender um pouco esse contexto da gente ser humano, né? Do que veio, do que traz de base, né, a história da humanidade, como a gente também tem que ter o autoconhecimento. As duas coisas. Porque não adianta você só se autoconhecer, senão você fica um idiota profundamente, só fala de mim, sou eu. Se você não tem o conhecimento geral, né? Da humanidade. Olhar para fora. Olhar a que pontos nossos o passado tem para nos dizer. Onde a gente capotou. Por exemplo, guerra sempre foi uma capotagem da humanidade. Então, assim, o que levou a cada movimento de guerra, né? O que leva, né? Por exemplo, hoje a gente tá vivendo um momento que eu fico assim, tá com cheiro de pré-segunda guerra, sabe? Fica o tempo inteiro mundo. Isso, né? Exatamente. Eu falo, será que a gente vai conseguir dar um salto e passar por não uma guerra mundial? Ou será que vamos repetir a mesma coisa? Nos relacionamentos também são assim. É a mesma coisa. Você tava falando, eu tava pensando assim, no que acontece no relacionamento de longo prazo, né? E aí, geralmente, a gente tem 2 pessoas... pelo menos 2 pessoas hoje em dia, sim, né? Sim. Uma do lado da outra, que eles vão seguindo ali um caminho em paralelo. Só que o que tem de acontecer? É natural você ir para caminhos opostos da outra pessoa, tá? É natural. Por que é natural? Porque pra gente seguir o mesmo caminho, a gente tem que conversar com outra pessoa. A gente tem que se comunicar. Se a gente não fizer nada, naturalmente, cada um vai pro seu mundo porque não foi dialogado para onde você está indo. Com certeza. Então, a comunicação é essencial para você ficar realinhando as metas e os objetivos, né? A rota. Exatamente. Porque a gente toma como verdade absoluta, por exemplo, os sonhos do presente momento. Ou seja, quero ter filho. Daqui a 5 anos, se eu mudar de opinião, eu vou pegar outra pessoa de surpresa ou eu vou comunicando a ela toda a lógica do meu pensamento, de que a gente tá vivendo num país diferente, isso e aquilo. Então, a gente tem que realinhar essa rota o tempo inteiro. Então, o que eu vejo muitos casais, o que eu vejo muito acontecendo em casais é cada um indo por rotas diferentes. Ou então, uma pessoa evoluindo e a outra ficando no tempo. Isso acontece também muito. Isso acontece muito. E é um momento também que tem essa coisa de amo, mas não conecto mais. Exatamente. Eu acho que tem uma epidemia de... não é falta de amor, é falta de conexão. Exatamente. Né? Em algum momento a falta do diálogo desconectou. Você ainda tem um carinho, uma coisa com aquela pessoa, uma sensação de quer cuidar, quer estar junto, mas não funciona mais. Quer uma receita para solidão? É essa. Exatamente. É você estar num relacionamento com uma pessoa que ela não evoluiu, você evoluiu, ela parou no tempo, mas você ainda ama essa pessoa. Você vai ser sozinha. Por quê? Porque você não vai ter parceria. Com certeza. Você não vai ter. E aí fica difícil. E aí fica bem difícil. Fica muito difícil. A infelicidade, ela se torna uma sentença para o resto da vida. Com certeza. Aí é o cardápio do dia. E por que a gente não tem tanta dificuldade de se separar quando a gente não tá mais feliz, né? Impressionante. Eu demorei 1 ano e meio para me separar. Né? Obviamente, a gente tem uma crença religiosa, né, dentro da gente de que se separar é errado, mas é muito conflituoso, porque é errado até que ponto? Será que eu devo ser infeliz pelo resto da minha vida? Porque é onde está escrito que tá, né? É justamente essa crença que foi passada. Mas eu acho que a dificuldade, Thomas, não é exatamente tomar a decisão. A dificuldade é você saber, você constatar, mas não consegue mais dialogar. E se você constata e parte para o diálogo, pode ser que aconteça.
da coisa reestruturar. Mas se você constata, parte pro diálogo, ele não há, aí já é tipo assim... Mas é isso que acontece. Não Você dá sabia que eu mais. proponho um exercício para toda pessoa que chega até mim, né? Geralmente mulheres, falando que tá pensando em se separar. Geralmente elas já estão há anos nessa situação. Com certeza. Anos. Né? E eu não tô falando de 1 ano, eu tô falando de 5 anos, eu tô falando de 10 anos, de 15 anos. E eu falo assim, você tem medo de se arrepender, né, da sua decisão? Ela falou, tenho. Então vamos tentar minimizar esse medo de arrependimento? Eu vou te propor algo. Faz uma lista agora aqui comigo de tudo que você gostaria que mudasse no seu parceiro. Né? Comportamentos e tal. Ela faz a lista. Fala assim, bom, da semana que vem eu queria que você apresentasse essa lista pra ele, perguntasse pra ele, olha, eu tô insatisfeita, não é infeliz, eu estou insatisfeita com alguns pontos, eu queria saber se teria como você melhorar. E dá a lista pra ele. E ver a reação dele em receber aquilo. Mas toda relação, ela é uma via de mão dupla. Você vai perguntar pra ele. Eu queria que você fizesse a sua lista. A mesma coisa. Exatamente. Do que você tem ficado insatisfeito comigo, para eu ver se eu gostaria de mudar. Porque, e aqui que tá o gancho. Várias vezes, quando a mulher chega até mim, pensando em se separar, ela já não quer mais lutar pela relação. Com certeza. Então, quando ela recebe essa lista, se ela recebe, porque geralmente o cara não faz. Não faz a lista. Tá? Ele não faz e ele não muda o que ela tá propondo ali. Ele até olha. Ele olha. Fala, tá. Mas não, na prática não se não realiza. Não muda. Então, eu já digo pra ela. Então, não tem perspectiva de melhora. Então, se você ficar na sua relação, sabe que vai ser mais do mesmo. Só que o mais do mesmo, na verdade, não existe. Vai ser pior cada ano que passa. Agora, se ele topar e ele te der a lista, muitas vezes, quando eu já faço esse exercício abstrato na cabeça dela, ela fala, mas eu não sei se eu quero mudar. Exatamente. Eu falo, então Ela você não já sabe passou se do quer tempo. receber a lista. Ela não sabe se quer, Exatamente. porque já passou do tempo. Ela já tá com tanto ressentimento que não tem mais volta. que não tem mais volta. Tem coisas que não tem volta. E a gente tá brincando aqui, mas assim, você pega um aplicativo, né, Waze, por exemplo. Toda hora você erra uma coisa, sei lá, refazendo a rota. Você tem que fazer isso o tempo todo no seu relacionamento. E as pessoas não entendem isso. Não, que dá trabalho pra caramba. E medo da mudança. A gente tem medo. E muito, né? Foi exatamente isso que você falou. Você quer, quando a pessoa, né, nos procura, ela, na verdade, ela já tá no limite de tudo, realmente, é isso que você falou. Porque você não procura quando vou fazer a manutenção, porque se já estivesse fazendo a manutenção, de repente, só recalcular a rota. Mas às vezes já tá com aquela preguiça. Procurou, na verdade, querendo saber como eu vou terminar. Já quer saber o que nem sabe o que quer. Quer desmanchar, mas quer quase me diz o que eu vou fazer depois disso. A fórmula. Exatamente. Que eu não Quem quero eu serei depois disso. Exatamente. É o medo do desconhecido. É o medo do desconhecido. Tem uma frase que é horrível, que as pessoas usam muito inconscientemente, que é: o inferno conhecido é menos pior do que o inferno desconhecido. É isso mesmo. É horrível, mas é isso mesmo. Mas é horrível. Mas quem disse que o desconhecido é o inferno? Né? A gente parte desses pressupostos, dessas narrativas que a gente conta pra gente, pelo medo do desconhecido. Chega em determinado momento na terapia, quando a pessoa já vai tomar uma decisão, quando ela já tomou uma decisão comigo ali, né? Ela se separou, ela conversou, não, ela comunicou ao parceiro, que não é uma conversa, e aí eu falo, bom, agora eu vou te dizer o que vai acontecer. Você só pensou em coisas negativas. Eu vou te dizer o lado positivo. O que você vai fazer com todo esse tempo que você ganhou agora? Porque toda preocupação e insatisfação, ela te drenava energia, foco e atenção. Aonde você vai alocar. Canalizar. Exatamente. Eu acho que esse é o grande desafio. Porque é o maior clichê de todos. Uma porta se fecha, a outra se abre. Onde você vai... Muitas outras. Então, tem pessoas que não conseguem lidar com esse vazio. Porque o vazio a gente pode preencher com coisas positivas, estímulos novos na vida da gente, ou a gente pode, na verdade, sofrer pela pessoa que deixou o vazio.